Mas o pé grande salvou minha vida. Até você. Eu sei da existência do pé grande. Eu nunca acreditei nisso. O que vou falar agora pode parecer loucura. Honestamente, se alguém tivesse me contado essa história alguns anos atrás, se eu tivesse, eu olho para os rostos deles. Eu teria rido. Mas eu estava lá, sobreviveu. E naquela montanha, o que aconteceu comigo? Sobre o mundo, eu pensei que sabia. Mudou tudo. Mas Yuan estava em ordem para esqui cross country. Quando eu decidi ir, estado de Washington, Cascada 300, estou fazendo isso há meses. Planejei sua viagem, estava fazendo ao verificar a rota, férias, economize, céu perfeito. Estou esperando sua atenção. A previsão do tempo parece ideal. Céu limpo. A tempestade de 2 dias atrás, de Shinjuku, e a temperatura certa, secando a neve, no estado onde manter. Para tornar mais leve, eu tenho experiência. Ele é um esquiador prolífico. Pratico esqui cross-country há mais de 10 anos. Estou viajando, estar sempre sozinho, paz e solidão, porque eu gosto. Que tal isso? Estar sozinho em o vento. Leia a situação. Eu sei como tirar. Eu tenho o equipamento certo. Todas as sondas de farol, TIV, cave e conteúdo. Mas, às vezes, não importa o quanto você se prepare. Não é. Sobre a direita, demorou tempo. Dirigindo do meu apartamento em Seattle, alvorecer. Partiu antes, para o início da trilha, carregando bagagem, caminhão velho. Gorafomagitso, cafeom, escuridão. Fique comigo no Huander. A passagem da montanha e o estacionamento está completamente vazio. Quando cheguei, dia de semana de solstício de inverno, não era incomum que a maioria das pessoas, estações de esqui durante este período, preferir. Retorno. Zona rural tranquila. Eu te amo esta manhã. Faro. Deslizando pela neve, onde você pode, e tudo que posso ouvir é minha própria respiração, o sussurro do vento soprando através das árvores. 7:00 da manhã. Comecei a me esfolar naquela época. Amar seus esqui na mochila. Apegado. As peles de escalada já estão montadas. Está colocado. O plano é simples. Era velho. Legumes. Continue pela estrada por cerca de 3 milhas. Atravessando um pequeno vale. Veja o mundo maravilhoso. Motorizado. Escalando os ossos. Eu estive nesta área antes. Eu esquiei 2 vezes. Não houve problemas. Condição. Parecia bom. Tudo o que eu li. Dizia-se que era seguro. Caminhadas são esperadas. Demorou-me. A neve era profunda. Luboto. Próximo. Provavelmente neve fresca em 100 feet. Está se acumulando. 100. Foi cansativo caminhar. Mesmo que você esteja com boa saúde. Obrigada. Quando cheguei a Sean, tinha passado. Comi 2 barra energética. Aparecer. Com vista para as encostas superiores. Beba água enquanto come. Tudo parecia estável. A neve na tempestade é velha. Stratos. Combina bem com... Parecia que, originalmente um policial, não havia nenhum sinal de alerta, atividades recentes, saltos e rachaduras. Sem rachaduras. Back. Não consigo ouvir nada. Olhando para trás agora, perdido ou não. Os detalhes que observei. Toda a superfície é visível. A temperatura está a alguns graus. Rosa. Temperatura corporal. Quando sai, o vento ficou mais forte. Fonte de vento. O vento sopra a ladeira abaixo. A neve está soprando. E estranho. Havia uma sensação estranha. Vigilância. Como se fosse... Eu ignoro isso. E eu continuei a... Estou apenas cansado.
Eu digo a mim mesmo: longa subida. Imagine croisade de poids. Faça. Mas o coração, ori. Então eu senti que algo estava errado. Vigilância. Eu senti uma sensação mais forte. Descer. Enquanto eu estava me preparando para escalar os ossos. Eu sou o ombro. Eu olhei uma e outra vez. Eu escaneei a crise. Não consegui encontrar nada. Ele fica alto. O perigo do abeto de vidro. Entre as máquinas. Floresta e... apenas uma sombra. Isso é só imaginação. Eu disse a mim mesmo que... else. Kashika rastreia meus movimentos. Talvez... Aqui. Os animais às vezes... fazendo algo assim. Mas isso parece diferente. Eu me senti inteligente. Algo ou alguém? Observeme.com e more. Parece que... por volta das 14h, chegou na base. E então começamos a subida final, Sigue-Sague no Trem Expresso. Para escalar a montanha, demorou mais 1 hora. Meus pés ficam mais quentes a cada passo que dou. Quando você finalmente alcança o pico e olha ao redor, abaixado, sente falta de ar. Era de tirar o fôlego. Um círculo perfeito de neve em pó de ferro, teatro da forma, brilhando em uma tarde de domingo, na estrada, trilha da ferida. Não sobrou nenhum. Esta é a minha montanha. É por isso que eu vim para momentos como estes. Eu sou um celular. Tirei algumas fotos com meu celular. Respire Fundo. Medidor da montanha. Eu fiz uma foto, a bola, verticalmente sobre anel.com Ramo. E, antes de fluir para uma calha estreita, Tommy, o caminho de volta ao fundo, eu também levei esquis. Em direção à encosta, houve várias grandes voltas no topo. Ibuouma, prepare-se para. Fácil e divertido, perfeição. Mas, antes de eu ir embora, algo chamou minha atenção. Pegadas na neve. É parcialmente enterrado, mas é ainda assimiles enorme. Elas têm o dobro do tamanho das minhas botas. A ponta do livro, Neve, está claramente sendo pressionado por... Elas são as árvores originais, Surjude, e o pequeno na minha mão esquerda desapareceu atrás dos outros. Meu coração começou a bater forte. Pegadas de urso, tenho certeza. Mas o urso, em janeiro, hibernação. Essas pegadas são pegadas de urso. Não parecia. Eles pareciam muito humanos. Parta imediatamente então. Deveria. Deveria ser. E então direto de volta para o caminhão. Mas eu, teimoso. É por isso que cheguei até aqui. O sêmen parecia perfeito. Eu acho que sou... Eu disse que isso era ridículo. A neve tem uma forma estranha. Pode ter acumulado. Talvez do Wolverine. Eles são grandes. Hibernação. Não. Pegadas do Wolverine. Isso é. Foi isso. Eu sou um relógio. Confirmado. Não se esqueça de anotar a hora. Caso algo dê errado. Primeiro número. A virada foi ótima. Neve. Leveza e densidade. Foi magicamente misturado. Para que você não sinta o peso flutuando no ar, como morder neve em pó. Enquanto esculpia, oi, gritai alto. Nuvens brilhantes. Atrás da neve. Estão voando. Depois disso, eu ouvi um som profundo. Reação. Suru Carrots. Vem do nada. Pareceu que tudo aconteceu de uma vez. Para esquiadores de cross-country. Qualquer um pode. Eu conheço o som. Isso é milhares. Tonelada. Something new. Libertação. Sendo eu, olha acima do outro. Meu estômago caiu. Acima da minha cabeça, uma rachadura apareceu a cerca de 30 metros de profundidade. Bola. Oposto de um lado, estende-se para o lado. Todo o cimento estava se movendo. O tempo passa devagar.
O que fazer? Dei aí. Eu só tive cerca de 2 segundos para decidir. Esquiar é uma opção. Não foi. Vento. Estava se movendo mais rápido do que eu conseguia me mover. Era impossível subir de volta. Minha única chance é superar isso. O objetivo era permanecer no. Evite ser enterrado. Lute para conseguir. Eu suporto esquiar. Eu me virei para o livro. Escorregadio. Ponte na plataforma. Em direção a. Eu tentei acelerar. A neve. Esperando que flua. Vento sangrento é carga. Isso me atingiu como um trem. Quando eu estava esquiando. Ao próximo momento. Estou com febre alta. Virando-se desamparadamente. Tinha caído. O mar de neve gira. Skira. Em um instante. Descascado. Minha vara. Foi arrancado da minha mão. Foi cortado. A neve. Enfiado na minha boca e nariz. E qual olho é mais alto? Eu não sabia se... Barulho. Ensurdecido. Uma grande quantidade de... Vida e... A crise. O rosto de um deslizamento de terra implacável. You tentei nadar. Vá caminhar com segurança. Público. É o mesmo que é ensinado em... Bader. Shoot. Segure a superfície. Oivu. Eu exalei desesperadamente. Antes que eu seja arrastado novamente. O mundo é caótico. Branco caótico. Redemoinho. Falta de ar. Até. É provavelmente 30 segundos a 40 segundos. Teria durado apenas. Pareceu que levou horas. Bata em algo forte. Pode ser uma pedra. Pode ser uma árvore. Perna esquerda quebrada. Eu senti como se estivesse sendo sugado. A dor explodiu. Mas a guerra. Além de continuar a ser, não havia nada que eu pudesse fazer. Superfície da água. Tentando ficar perto. E de repente parou. Tudo parou. Neve ao redor. Em um instante. Congelado. Caos líquido. Mudança de concreto para concreto. Eu nasci. Não nasceu completamente. Meu braço direito é água. Mian. Projetando-se de. E minha cabeça vai daí. Estava a cerca de 30 centímetros de distância. O peso esmagador da neve. Eu senti. Pressione o peito. Eu mal consigo respirar. Torna-se impossível. Cada respiração era uma batalha. Um bocado de ar. Uma pequena lacuna na neve. Escreva o espaço. O pânico me atingiu em cheio. Eu tentei me mover, mas firmemente contra a neve. E eu fui pego. É como concreto. Como se estivesse coberto. Minha perna esquerda dói e estou triste. Gritou. Toda vez que tento mover meu braço direito, a única coisa que sobressai da superfície, violência inútil no ar, dando uma volta, eu tentei cavar. Eu não conseguia exercer minha força. A neve em volta da minha cabeça, muito difícil, eu estava preso. Quanto foi enterrado? Eu não fazia ideia. Pode ser o suficiente, talvez 1 hora. O tempo não significa nada. Lute para sobreviver. É só uma mentira. O chamou. Eu me concentrei em inalar. Fique calmo. Forcei a ser forte. O pouco oxigênio restante. Para salvar. Quando você entra em pânico. Ore rápido. Consumo. Eu sabia que isso aconteceria. No entanto, para preservar a era Heisei, era quase impossível. O frio, manchado até os ossos, foi absorvido. Eu acho que sou controlar. Tremendo de impotência, eu senti como se estivesse sendo. A dor nas minhas pernas é insuportável. Eu quero. Estado tão profundo que me dá vontade de gritar. Pulsante, doloroso, mas um desperdício. Não foi possível. Naquela hora, eu ouvi um som, triturando neve regular. Som horrível. Primeiro, a equipe de resgate. E eu pensei assim, a esperança surge. Ascender. Eu tentei gritar. Mas o cavalo, tudo o que eu conseguia ouvir era uma voz rouca.
Eu desesperadamente, ele acenou com os braços nus. Para alguém que estava lá, Sinal estava tentando. Os passos estavam se aproximando e parou bem ao meu lado. Algo é meu. Ele agarrou o braço exposto dela. Pegada enorme. Foi incrivelmente forte. Mas não era um humano. Meus dedos eram muito longos. Minhas mãos são muito fortes. Quando parece difícil, duro. O cabelo esfrega na pele. O que está me puxando? Eu percebi que não era humano. O pé grande estava me desenterrando. Eu ouvi a neve se movendo. Paito, forçado, senti as sensações começarem a diminuir. Limpeza de escombros. Ao dividir, a criatura ficou atônita. A velocidade com que isso deve ser feito foi impulsionado pelo poder e... é enorme. Essa é uma grande jogada. O que acontece em poucos minutos? Limpando toneladas de neve, a cabeça aparece primeiro, depois vieram os ombros e mel. O torso está respirando. Está lotado. Eu tenho um baiacu, oxigênio frio. Está fluindo em tosse com ardência nos pulmões, neve suficiente removida. Quando virei a cabeça e finalmente eu vi isso. Ele me salvou. Seres vivos. É melhor que eu. Tifit também era caro. Coberto de olhos castanhos, escuros e quentes. Parecia preto na luz fraca. Esse rosto, humanos e macacos, é como uma mistura de... Foi uma sensação estranha. Do que um gorila é plano. Expressão facial assustadora. Rico, olho neutro. Preocupação genuína. Ele me observou assim. Exalação. Todo grande branco. Nuvem de neblina. Apareceu como mau cheiro. Não foi, mas selvagem. Pensamentos. Solo aroma de almíscar suado. E horror. Algo infantil. Eu deveria estar com medo. O que eu aprendi até agora, tudo isso, selvagem. Temendo animais. E eu disse a ele para, especialmente isso, enorme e forte, os poderosos, mas eu não estava com medo. Talvez tenha sido um choque, talvez seja esse pé grande tirou minha vida. Ele me salvou. Quando vi aqueles olhos, eu não vi nenhum monstro. Intelectual, eu vi. Agora que entendi o propósito, o pé grande não me atacou. Isso é, a criatura que me ajudou, e eu continuei cavando, parte superior do corpo, até que você esteja completamente livre, e parou quando chegou aos meus pés. É como minha perna esquerda. Me culpa, que você está fazendo, como se eu soubesse, incrivelmente, suavemente, mão machucada, cavando ao redor dos pés. Segure-me em suas mãos gigantes. O outro, remova a neve com a outra mão. Enquanto, quando minhas pernas finalmente estavam livres, vi algumas calças de esqui rasgadas. O sangue preto, a mancha sangra, a dor era insuportável. O pé grande existe há muito tempo. Ele estava olhando para os meus pés e peito. Um grito baixo veio de, gemendo em uma fuga estranha, a gritar e a continuou. Campo de avalanche. Som cruzado. Isso é, chamando alguém ou alguma coisa. Deitado na neve, um tremor vagou. E eu fui capaz de... Estou em crise. Outra figura surgiu entre os. E eu assisti sendo cerca de 50 metros. A distância. Outro pé grande. Este pequeno, a altura e a taxa de rocha. Era cerca de metade. Pelo castanho claro e... Quantas vezes o pé grande foi cuidadoso. Aproximou-se pesadamente. Pontos de contagem. Pare de vez em quando. Olhe ao redor. Os dois sentirão perigo. As criaturas. A comunicação começou. Um som baixo e estrondoso foi ouvido repetidamente. Não entendi. Clique em. Arrastou-se. Mas... É claro que... Linguagem complexa. Fazia parte de...
O primeiro pé grande foi meu dedo do pé, perfurado. Depois disso, olhei para mim. Ele apontou para a floresta. O menor assentiu como um humano. Itakai, antes de você se aproximar para me examinar, naquele momento, eu testemunhei algo especial. Eu percebi que eu estava... Estes são ignorantes. Não era uma fera. Eles são água. Eles estavam trocando ideias. Mostrar consideração. Outras espécies feridas. Para membros de... O segundo pé grande. Ao lado dos meus pés. Ajoelhar. Área de descanso de Ita. Explore suavemente os arredores. Com dedos surpreendentemente finos. O toque é cuidadoso. Então quase... Klinitsa. Era um alvo. Um rosto em... dor. Quando você morde. Imediatamente vaciado atrás. Mácio. Vazio. Fez um barulho como este. Desculpas. Como se... Os dois de novo. Tivemos uma breve conversa. E o grande sou eu. E eu o resgatei. Fácil. E em meus braços. E o sou alto. CP de altura. Eu não sou um homem. Sobre... Sam. Mas isso me faz sentir como um... nada. Levantado como peso de... Ele me segurou perto do peito. E eu... Profundo. Obra-prima quente. Outra vez. Calor confortável. O guarda-chuva é liberado. Ser baleado. O segundo pé grande é mais longo. Eu coletei alguns gravetos. E quando começamos a nos mover, o primeiro pé grande me deu sorte. Elle me deu restos mortais de Ushifo. Alem. O segundo é de Anusa. Direita. Andei cerca de 1 metro. Olhando para a floresta com interesse, isso é bem organizado. Intencional. Foi um trabalho em equipe. Eles me ajudaram juntos. Eu me movi pela floresta. 1 milha. É tudo o que tenho. Pé grande. Incrível o tamanho disso. Elegante. Fiquei comovido com... Passando por cima da marta caída. Corte a base do galho. Rastejar através. Sem me sacudir. Movido com propósito. Tipo, para onde você está indo? Como se eu soubesse exatamente... E de repente... Parar. Afiado. Você ouvirá um clique. Pé grande em um instante. Congelado. Ambos. Completamente silencioso. Tinha parado. Senti a tensão nos braços da criatura. E o senti. Aperte em volta de mim. Prendi a respiração e escutei. No fundo da crise, em algum lugar profundo, ouvi um rosnado baixo. Provavelmente um leão da montanha. Lobo multiponto. O pé grande que estava me segurando respondeu com uma voz profunda. Prova única. Gemidos reveladores. Alguns são xingo. Alguns são desafios. Ouça-me. Isso ressoou no coração dele e no meu. Eu vim. O que quer que estivesse lá, nós temos virado para baixo, não vale a pena o esforço. Ele deve ter julgado. Depois de um tempo, barulho desapareceu. Eles relaxaram e continuaram caminhando. No final, o esconderijo do pé grande, Caverna Natural Hiha, uma enorme pedra de montanha, formado por leira, pilha, cria um espaço escondido embaixo da cama. A entrada é coberto de arbustos, era, galho quebrado, é claramente colocado com um propósito. Tem sido. O interior do espaço se abria para uma sala, quarto pequeno. Sobre o tamanho, o chão estava seco, com grama. Estava coberto. Vozes e tsunami. Ramos na época da colheita. É quentinho. Resistência ao vento. Havia uma fumaça fraca. Cheirava a entrada. Há um pequeno excesso próximo. No momento o fogo não está queimando. Mas isto é apenas uma caverna? Não foi. Era uma casa. As paredes são esculpidas na pedra. Uma prateleira construída de forma rudimentar. Plantas secas. Ele estava segurando algo como um objeto em sua mão.
carne belito desfiada, ferramentas atômicas, uva, fragmentos de pedra, pedaço de pau torto, forma, estou triste agora. Canto da peça, havia algo parecido com uma cama feito de galhos, plataforma elevada, voz e calor, coberto com peles de animais, disse, o pé grande me deixa mole, suave no chão, ele me deitou, fogueira, ao menor perto, disparar imediatamente, materiais para a criação, começou a cobrar taxas, agir com um propósito claro, faça corretamente, pilha, e eu fui atendido, de dentro de Malta, escolha uma malta específica, tudo é planejado perto da entrada, foi bem organizado, essas criaturas vivem aqui, aquele cara está do meu lado de novo, ajoelhar, aqueles olhos sábios, observe o pé quebrado, está fazendo, e isso me atingiu, chocado, mais do que tudo que aconteceu naquele dia, o tratamento para a lesão já começou, o pé grande saiu da caverna e voltou alguns minutos depois, carregando braçadas de neve, tenha cuidado com a neve ao redor dos seus pés, muito embalado, o frio anestesia instantaneamente a dor, fez, e o grandão desapareceu por um momento, e então ele voltou, a reorganização da Jupi, plantas fibrosas, feito de materiais, com tecnologia incrível, forçou meu tornozelo, eu quase desmaiei de dor, fezes de casca, e eu consertei usando planta torcida, Shenwei, amarre tudo firmemente funcionou nos meus pés. Um pequeno pé grande, começou um incêndio, e o amo, com uma mentalidade semelhante, eu estava assistindo, nunca visto antes, porque eu estava usando o método, entre as palmas das suas mãos, Gyra haste, rapidamente, até a fumaça subir. Grande de madeira, encostado no assento, brasas secas, transferir para um monte de grama, pontos de contagem, dentro de pequenas. A chama começou a piscar, aquecendo a caverna. O espírito, grow e control, foi inacreditável. A madeira foi colocada cuidadosamente, controlando o tamanho da chama, maximizar o calor, para fazer pedaços grandes, adicionar, nas próximas horas, minimize a fumaça, o pé grande embu, surpreendentemente, por favor, trate-me com respeito. Ele me disse, o maior é uma tala para minha perna. Concluída a instalação do corpo. Depois disso, ela me trouxe água, árvore escavada, em algo como uma galinha, pressione suavemente nos lábios, levante-o, pequeno livro, de uma das prateleiras, feixes de raízes secas, tirou e, ainda a ser determinado, comecei a preparar algo que não conseguia fazer. O que o pequeno pé grande está fazendo? Eu estava mastigando. Eu acho que é a raiz. E para mim, polpa. Eu dei a ele o purê de batatas. Eu recito, mas era sólido. Eu fiz. Primeiro, apontando para minha perna, essa boca. Recebi uma mensagem em Oivu Mora. Peguei a raiz e coloquei na boca. Amargo e terroso. Parecia que número de pontos. Dentro de um pouco, paralisia. A dor nas minhas pernas diminuiu. Começou a... O pé grande tem algum tipo de... Natural. Onageshiko. Day. Eu estava tentando dizer obrigado, mas o que saiu foi... Sussurros roucos. Era apenas uma voz. Parece que ele entendeu. Tocou baixo e baixo. Admitir. Parece que... Somsua. Anuat. Pequeno pé grande em... Uma caverna. Esquerda de... Dente grande. Estava comigo. Proteja o fogo. Ver torta. Facha denri. Mantendo o silêncio. Como um guardião. Minha consciência era idiota. Fodia é. Meu corpo estava em ruínas. Toda vez que abro meus olhos,
Maior. O pé grande ainda estava lá, piscando, uma silhueta emergindo das chamas. Caverna depois da meia-noite. Entrada da caverna. Próximo. O som deles falando novamente. Eu acordei com. O pé grande está de volta. Pressa. Rugido. Os canes crescem rapidamente. Movido para a entrada, os dois estão nervosos. Ele ficou ali por alguns minutos, olhando para a escuridão, substituindo um clique curto delas ser emitido, tensão, e o sente. Naquela hora, o chamado dos deuses ecoa na noite. Eu ouvi isso atravessando. Mácio. Ocorrência. Era diferente de antes. Ouvi dizer que esse som era alto, estrito, em grande parte, territorial. O primeiro pé grande, era imune à caverna. Localizado entre mim e a entrada, está fazendo uma parede de músculos e fogo, como o menor. Libertação. Permaneceu no departamento, olhando para a floresta negra, distante. A chamada durou cerca de 20 minutos. Às vezes chego perto, às vezes nos afastamos. Ambos os pés grandes são. Continuou os preceitos. A floresta afunda novamente. Não se moveu nem um pouco. Naquela hora, eu percebi algo assustador. Nas profundezas deste deserto, profundamente, mas o mesmo tipo, mesmo durante essas criaturas havia um inimigo. Havia um perigo ali. A ligação finalmente terminou. Mesmo quando acaba, para eles, ambos começaram a relaxar. O menor, no fundo da caverna, eu cheguei tão fundo, enrole-se perto do fogo. E de volta às chamas, Pontiagudo, grande, o pé grande está perto de mim novamente. Sentou-se, chão da caverna, com as pernas cruzadas, número de minutos. Quanto menor, mais lento, eu ouvi um som, progresso, o ritmo inconfundível do sono, mas é grande. Os dentes foram levantados no ato, cuidando de nós dois ao amanhecer. Quando eu acordo, a caverna está vazia. Pé grande era, ambos, e agora ele se foi. Entrei em pânico imediatamente. Eu fiz. Eles me abandonaram? Como você fez isso? Eu só preciso sair daqui. Não consigo usar minhas pernas. Equipamento. Não havia. Sem comida. Não tem como pedir ajuda. Meio farol de telefone. Movimento. Tudo estava perdido em. Antes que o pânico se espalhe, eu ouço um barulho lá fora. Dois cavalos. O pé grande está de volta. O maior. Seirei militar. Para pessoas menores, Sekagem. Homo da carne. Houve um corte. Eles correram atrás de seus braços. Sobreposição. Dê-me comida. Começou. E eu aceitei que estava com fome. As raízes são duras. Dimensão. Uma doçura sutil. A carne é dura e parecida com papel. Houve uma resposta. É comestível, mas não é muito bom como refeição. Mas comida. Eu realmente precisava disso. Um grande pé grande. Ele me observou comer. Hauki, Kamshin, mastigando raízes duras. Difícil de comer. Enquanto, inclinado. Isso é, cantarolando baixinho. Fale-me alto. Removi uma das raízes. E então, demonstrar como mastigar. Sobre mordida. Em vez de, primeiro, usar. Quando eu imitei essa técnica, as raízes agora são mais fáceis de comer. O pé grande beijou. Uma pequena voz falou. Assim como os próximos 3 dias, pensar, parece que eu estava com os dois. Caverna. Eu vivi em um ritmo se forma lentamente. O pequeno pé grande. Todas as manhãs, eu saí cedo. Geralmente, ao redor de chá, retorne com comida e água. O maior, e na maioria das vezes, estava comigo, enquanto protegia o fogo, curando feridas
investigação de infecção. Quando a luz começa a aparecer, e o tempo, plantas e materiais, saindo para cobrar taxas, eles sabem que eu não falava a língua, mas eles sempre veem, com um aceno de mão, eu estava me comunicando, som e expressão, suas intenções. É sempre claro, eles eram quase apontar. Enquanto ele murmurou com uma voz como "E aprenda o básico", e comecei, um som estrondoso baixo. Isso significava aprovação e satisfação. Afiado. O som é um alarme, destinado a avisar. Uma série de cliques. Curioso. Mente dúvida. Expressou a questão. Cliques suaves e rítmicos. Clique é como um som suave e estrondoso. Parece que uma sensação de segurança e conforto parece significar quero devolver a comunicação, começou a, e o aponto para as coisas, e disse seu nome em inglês. Eles entendem, seja como for, eu não entendi. Milhares de vezes, eu disse muito obrigado. Eu queria expressar minha gratidão à pessoa que salvou minha vida em direção ao objeto, e às vezes eu entendia, juro que o pé grande tem uma cabeça grande, inclinar. Esse conhecimento, aqueles olhos estão me encarando, e eu estava lá, conscientização e compreensão. E eu vi, no segundo dia, uma coisa inacreditável aconteceu. Estou com sede, que eu estava lá, para o grande pé grande. Eu tentei transmitir. Eu sou uma árvore regada. Ele apontou para uma bola feita de... Então na minha boca. Ele ficou me encarando por um tempo. Então eu peguei a bola e trouxe para mim. Antes de entregá-lo, aponta para a bola. Então ele apontou para a boca. Foi o que eu fiz. Meu pedido, comportamento de consumo de álcool para confirmar, imitar o trabalho. Em Magitsa, eu entendi que não era. Foi uma comunicação real. A partir daquele momento, nosso relacionamento mudou, tornou-se cooperativo. Apontei para os meus pés e fazer uma careta. Quando você morde, pé grande alivia a dor. Raiz, eles trarão, quando estou com frio, ao gesticular. Isso coloca mais lenha na fogueira. Será possível ao musco cubra com uma camada de samambaias. Em alguns casos, ele começou a me ensinar sons. Um som estrondoso baixo e um som agudo, clique, até que você consiga imitá-lo corretamente, repetido. Eu aprendi a língua deles, era, e elas. Ele me ensinou caverna do pé grande. Toda vez que eu saía ouvi um clique. A maneira de sair, quando eu estava prestes a retornar, o mesmo som vindo de fora, eu posso ouvir claramente. Deu a conhecer a sua presença, declarando-se Facer, o pequeno pé grande. Ele continuou cauteloso comigo. Mas o tempo, tesouro estranho. Leve coisas para casa. Em uma viagem de caça de comida, pedraliza plantas estranhas. Apenas um pássaro. Até as penas de é muito. Ele parecia orgulhoso. Estas descobertas, para um pé grande maior, Aperzenteria, vinagre, inspeção profunda do dragão. Às vezes as pessoas coloquem em uma prateleira. Às vezes jogo fora, decisão consciente. Estava sendo realizado avaliação clara e julgamento cuidadoso. E, no terceiro dia, testemunhei algo que mudou tudo. Tamara, eu sei sobre esses seres. Eu pensei que sabia. O pequeno pé grande, alvorecer, tinha desaparecido de... Mas naquela tarde, quando voltou cedo, corte profundo no ombro. A ferida correu. Quente. O sangue envolve o guerreiro feroz. O grande pé grande correu rapidamente. Ansiedade. Clique em sim. O que aconteceu depois? Estou sem palavras. O grande vá para a prateleira. Algumas plantas.
Eu escolhi o item, não aleatório, com um propósito claro, dentes mordidos na pasta, e então, cuidado com a ferida. Eu pintei muito. Depois disso, a ferida, bandage, a filme de casca e fio de fibra, usado consertando meus pés, exatamente o mesmo método usado para isso é realmente medicina intencional. Makisu, que estudou medicina, Pé Grande, Shinwo, quando eu estava sentado firme, Helm nunca, não resista, curandeiros são feridas. Lavado delicadamente, aplique um patch, amarre bem apertado. Infecção, quando o grande Pé Grande, Macio, Vazio, fez um barulho como este. E pequeno, o mesmo vale para. E responde, paz de espírito e baixa compaixão. Rosnar, eu não rolo. Ele apontou para o Pé Grande, tentando transmitir preocupação por meio de expressões faciais. O curandeiro olha de mim para seu companheiro. Mudou a linha, e depois voltou novamente. You, entenda que você está dormindo. Parecia que... E assentiu. Eu realmente assenti. E boa sorte silenciosa. Emitir. Isso é reconhecido como significado tornuse. Aquela noite está boa. Nós três, sentados ao redor do fogo, inchaço dos pés. Os sintomas estavam melhorando. A dor aguda diminui, tornou-se uma dor constante. O Pé Grande menor não tem cicatrizes. O sangramento parou. Me culpa. Apesar de... parecia bom. O maior e fogo. Quando eu protegi, som suave e entrecruzado de zumbido configuraram um... É tão calmo quanto uma canção. Foi legal. Não é realista, mas pacífico. E com doigt Pé Grande, caverna. Eu estava sentado em cordialidade. Colisão. Dividir comida. Colidir. Como se dissesse, como um membro da família, sendo cuidado. Nunca ouvi nada parecido antes. Uma história descontraída. Ulombre. Contos e avistamentos da primavera. Inteligência. O fenômeno é Pé Grande. Monstros e mistérios. Eu escrevi isso como mas isso, caverna. Então eu não vi nada. Estou vivo. Pensamentos. Eu vi um ser intelectual tentando sobreviver em um mundo cruel. Empatia e colaboração. Eles não eram monstros. Eles são como nós. Ele estava vivo no quarto dia. Meus pés estão se sentindo muito melhor. Olho. Consegui sentar sem ter que acordar. Um pouco pesado. Mesmo. Show orando. Bigfoot e a minha vez. Sentindo vingança. Parecia que naquela tarde. Mais tarde desistiu da decisão. Ele me fez sinal para esperar. E cavernas. Eu saí e voltei. Possui 2 ramos longos e fortes. Tive prudência. Muito pequeno. Descasque os galhos. Eu peguei o máximo que pude, transformando madeira em saberaca. Isso me dá. Ele me fez um bazue de pinho. A criatura me fez levantar. Matsubazue. Coloque sob a axila e até você encontrar um equilíbrio. Ele me apoiou. Isso Shin. Eu dei alguns passos. Podedor. Cuidado com o Pé Grande. Eu estava observando atentamente, profundamente, distante. Incentivo. Um som estrondoso que chamará sua atenção. Cada vez, dê mais um passo, ou menor. Orgulho. Eu estava cuidando deles. A expressão é como a de um pai. É como a primeira vez de uma criança. Como se estivesse observando você andar. E... torção. O Pé Grande fez alguma coisa. É meu coração. Afundar. Ele aponta para mim. Inserido. E... para a floresta na direção de onde viemos. E dirigiu-se. Isso me deixou. É hora de... Era. Civilização. É hora de voltar para... E eu vou te levar lá. O pequeno Pé Grande. Caverna. Entrada. Eu caminhei até...
Olhando para a crise, quando você coloca e ele fica grande, a crise chegou. E eles silenciosamente, eles trocaram grunhidos. Compreende gestos e palavras? Eu não consegui, mas eles são falar sobre viagens. Percebi que eles estavam fazendo a mesma coisa. Finalmente, os dois, ele se virou para mim e assentiu. Nós três, ao anoitecer, partiu para um grande pé grande está ao meu lado. Eu estava andando. Para quando você tropeçar, sempre ao alcance, o menor está à frente da polícia. Estava fazendo clique aqui para ir. Deixo saber que você está seguro. Trekking é muito legal. Cada vez que eu dava um passo, amargura, corrido, frequente. Eu tive que fazer uma pausa, mas eles nunca me mantiveram ocupado, nunca me frustrou. O terreno é de agulhas de pinheiro. Passando no final, não posso... Absorção. Quando as coisas ficam difíceis ou tempestuosas, o grande P grande. Levante-me, Caribou. Salve-me. Assim como naquele dia em que você, ou menor, use mil letras e sua cooperação, os bronzeados ficaram perfeitos. Ficamos acordados a noite toda, viajou, luar, guiado pelo karma. O pé grande está no canto da floresta. Parecia que ele sabia, em meus braços várias vezes. Eu tentei bater, meu salvador gigante. Confiança total nos seres vivos. Está fazendo. Tornou-se meu guardião. O menor é um policial. Continuou os preceitos. Frequente. Perem. Ouça o perigo. Esclarecer. No meio da noite. Nós somos pequenos. Parei em um terreno baldio. O P grande e gentil comigo. Abaixado. Nós dois estamos vazios. Ponte da terra. Mudo se para. Olhando para a floresta. Eles são um número. Fique parado por 1 minuto. Fiquei de pé e escutei. E então, novamente, uma chamada distante. Eu ouvi uma voz, ecoando na floresta, cruzar. O mesmo que ouvi na primeira noite. Tipos de telefones. Eles estavam nos perseguindo. O líder pé grande foi rapidamente decidido. Cortei e ficou menor. Signal. Eu enviei. Ele veio pro meu lado imediatamente. Ajude-me a levantar. Palito de folha de pinheiro. Elle me deu. Nós somos mais rápidos. Mais urgente. Eu agi em. O pé grande lidera o caminho. Neve caída. Abrir. Abrindo o caminho. O pequeno estava logo atrás de mim. Eu sufracou. Suporte quando você estiver preocupado. Elle me deu. À medida que me aproximava, o chamado cresceu. E agora? Consegue distinguir entre múltiplas vozes. Agora é, pelo menos, 3 dias e 4. Me siga. O que quer que fosse. Estava expandindo seu poder, mas Resgate, as tropas continuaram a se mover. Conflito. Seguindo em frente sem. Eu decidi. Não ainda. Uma vez sem. Continuei caminhando por. Até que o som desapareça atrás de nós. O pé grande diminuiu o ritmo. E eu finalmente. Agora posso respirar. Estou cansado. Fim. A perna machucada está dolorida e triste. Estava rugindo, mas eu continuei. Ele me protegerá até agora. Eles me levaram para casa. Eu acreditei que você enviaria. Ao amanhecer, a crise escasso começou a se tornar ramo do ventilador frontal. Outra vez, montanhismo. E eu vi isso no estacionamento. Meu caminhão é aquele que coloquei lá há 4 dias. Estava exatamente no mesmo lugar. Estamos a cerca de 100 metros de distância. Estava longa. O pé grande e gentil comigo. Abaixado ao chão. E muletas. Elle me deu. O pequeno colocou na minha mão. Segura e firme. Você, ao verificar cuidadosamente, os dois por muito tempo, fique aí. Ele estava olhando para mim. Havia muita coisa que eu queria dizer,
Nenhuma resposta. Eu tenho muitas perguntas. Por que me salvaram? De onde eles vieram? Quantas pessoas estavam lá? Servo, Mota. Eles são pesquisas. Não é algo que deva ser feito. Eu sabia disso. Capturar ou exposição. Eles têm uma razão. Ele vivia em segredo. Eu levantei minha mão, expressando gratidão e despedida. Imutável. Gestos humanos típicos. O grande P grande. Fiquei olhando para ele por um tempo e estenda sua grande mão. Ele gentilmente segurou minha mão. As palmas são ásperas e quentes. Leval. Realidade inegável. Nós somos essa conexão. Só por um momento. Mantido. Que. Liberta-me. Explicar. Antes. O pequeno pegou minha mão. Seguido. A pegada hemácia. Foi fofo. Quase o mesmo. Estava quente. E previsões. Fora. Olhos no peito. Estendi minha mão para o lado. E um pequeno preto. Palito de fruta. Carregado. Eu não percebi isso antes. Isso é... Na palma da minha mão. Foi imposto a eles. Momento de presente. Algo para me lembrar deles. Mais uma vez, gostaria de expressar minha gratidão. Eu prometo que nunca vou esquecer. No entanto, antes que eu diga as palavras, os dois estão de frente. Muda sua atitude. E eu entrei na floresta. Alguns segundos. Eles estão em perigo. O silêncio que desapareceu entre as máquinas está se movendo como um caranguejo. Era como se eu não estivesse lá. Fiquei ali por um tempo. Então vá para o meu caminhão. Eu andei com loiolo. Eles fizeram isso para mim. Folhas de pinheiro. No final da imagem, ainda é metade coberta de neve fresca. Foi enterrado. Eu sou entrando em contato com a U-House, eu procurei um imã. Chaves reservas. O hábito que salvou minha vida. E a chave da porta, aberto, perna quebrada. Entrecom, pendência. Foi dolorosa, mas, antes de ligar o motor, quando eu abro minha mão, havia uma pequena baga ali. Nunca visto antes. Roxo profundo. Eu os coloquei no porta-luvas, suavemente. E eu coloquei isso. Eu ainda os tenho. Seca Gem. Deixe descansar e guarde em uma pequena garrafa de vidro. Aquilo é minha única prova. O que aconteceu lá foi real. Então vá diretamente ao hospital mais próximo. Eu fiz cerca de uma distância de tempo. Estou feliz. Quando eu tropecei em primeiros socorros, a equipe do quarto coeducacional, Fem Bruto, agulhas de pinheiro em uma árvore, no final, lama e seco, coberto de sangue, queimado de sol, claramente suspeito. Estou fazendo o meu melhor, mas por algum motivo ainda. De pé, eles me empurraram para dentro. O médico examinou minha perna imediatamente. Eu fiz Seiko Tsukose, Sim, ela junto com vários hematomas, e o sul crítico, tecido, danos. Então eu franzi a testa, chueque. A pessoa que fez isso, o que estou fazendo, eu sabia exatamente, alinhamento ósseo perfeito, tratando você, quem fez isso, provavelmente, supe, permanente, danos. Isso me teria salvado de... Eu disse a ela que eu mesmo fiz isso. Preso na piscina, fuga por conta própria. E consertei meus pés. Qual a distância do caminhão? Antes de caminhar de volta por quilômetros. E isso é estúpido. Era uma história boba. Perna quebrada. Ninguém fez isso. Sobre as montanhas. Será que consigo chegar tão longe? Mas isso é verdade. Era mais crível do que... Então ela culpou a adrenalina. Pode ser um choque. Dor. Talvez eu simplesmente não tenha sentido. O médico me pressionou. Nenhuma força foi aplicada, mas ela não conseguiu. Eu não acreditei. E descobri que, privado admitido no hospital dentro de 3 dias,
Eu fiz constituir grandes doses de uma substância, combate a infecções que se espalham para os pés. A fim de mantenha-se hidratado, dá-lhe uma refeição quente. Eles me deixaram descansar em uma cama de verdade. Criar equipe de resgate. Veio me entrevistar sobre o que aconteceu. Eu contei a mesma história. Shui Pan, Muscle Joel. Depois de uma longa caminhada, eles estão se encontrando. Era um alvo, principalmente quando todos os preparativos, quando você percebe que perdeu, perna quebrada. Foi só isso que precisou. Elle me dira neve dessa magnitude. A maioria das pessoas nasce na esfera. Eu não consigo sobreviver. Mesmo que você sobreviva, eles geralmente são muito mais machucados que eu. Sobre você, sortudo. Deles disse. Ele temzota sobre estava correto. Exatamente como ele pensava. Não foi. Enfermeira. Estávamos particularmente interessados em resíduos de plantas encontrados em meus pés, sobre coisas. Atirador de elite, quando você remove. Zaiva. Havia algo como Seiko, Terra e Solo misturado. Eles disseram que O que você usou no ferimento? Perguntado. Eu encontrei. Ele disse que pegou todas as plantas. E o melhor? Eu fiz o meu melhor. Antigo ao ar livre. Primeiro socorro. Tentando lembrar da lição. Eles estudaram as amostras. Coloquem em uma sala. Mas o que alguém encontrou? Eles não me disseram. Eles não entendem o significado. Provavelmente é por isso. Uma enfermeira, utrus, palito de folha de pinheiro, comentou sobre quanto foi feito com cuidado, feito no local, que me la está acabando. Ainda que madeira, hábil no manuseio, deve ter sido. E eu? Perguntou com grande efeito. Acabei de ombros, e o galho que encontrei foi sortudo. Ele disse que ela é uma lembrança sobrevivente. Eu disse a ele para manter isso como. E eu finalmente recebeu alta do hospital. Isso. Folhas de pinheiro. Eu trouxe o fim para casa. E eu pensei no que tinha acontecido por muitos anos. As duas pessoas que salvaram minha vida, sobre o pé grande, trate minhas feridas, e me resolva. Ele me deixou ir. Por que eu fiz isso? Ainda satisfeito, a resposta à pergunta não foi dada. Talvez ele estivesse interessado em humanos. Ele tem, moral, instinto, pode haver, para ajudar criaturas necessitadas, críticas severas. No começo, apenas. Talvez eu estivesse apenas sozinho. E eu, acompanhando-me em momentos estranhos. Solidão, uma vida assim. Isso é nisso que eu realmente acredito. Outras criaturas estão em perigo. Vendo isso sendo, eu decidi ajudar. Talvez, e simples assim, somos atenciosos. E sinestesia, eu gosto de pensar sobre essa não sou. Se estivermos errados, se há outros intelectuais, vai dar. O que aconteceria se compartilhe os mesmos valores? Silêncio, caranguejo invisível, fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Facer, eu nunca contei a ninguém a verdadeira história. O que aconteceu na montanha? Nem mesmo amigos, família, mas não. Eles acreditam em mim. Autoridade, não é? Para ser honesto, dependendo da noite, ATU, não acredito. Mas eu estava lá. Não há evidências. As fotografias também são físicas, apenas uma lembrança sem evidências. Uma vez quebrado, pés espalhados. Pouco. Bastou mancar um pouco. Seiko, Bagas Roxas. Um punhado, imposto sobre agulhas de pinheiro feitas à mão, mas eu sei o que vi. Salvou minha vida naquele dia. Eu sei o que foi. A vez à nuit, até tarde, eu ainda estou pensando neles. Eu me pergunto se eles ainda estão lá.
mesma caverna. Vivendo em uma caverna, coletados na mesma floresta, o menor, completamente curado. Eu nunca. Elas. Você está pensando em mim? Homem retirado da neve. 6 meses depois do Kudzu, eu provavelmente fiz algo que não deveria ter feito. Eu sou aquela montanha. Voltar para não esquiar, minhas pernas ainda não eram fortes o suficiente. Apenas para rever o lugar, eu posso fazer o máximo que puder. Eu que guei longe, seguindo o caminho que eu acreditava ser o mesmo, el queriam me tirar. Eu sequei carne, fornecimento de nozes, citrus, berry e pequeno pronto-socorro, bacon, e empilhá-los ordenadamente. Olhe para cima, uma rocha distinta da qual você se lembra. Sabe, uma semana depois, eu voltei. Tudo se foi. Em vez de perfeitamente equilibrado, havia uma pilha, a pedra e precisa de mim, para ser natural, muita linha, muitos inimigos. Ao lado dele, rocks ao fresco, palitos de frutas vermelhas coloridas, uva, dentes largos, em cima de, bem organizado, mesmo tipo de frutas vermelhas. Uma vez me deu isso, pequeno pé grande. Eu tomo isso como um sinal de gratidão. Eu recebi como. Então, a cada poucas semanas, continuei a colocar dinheiro. Da primavera ao verão, às vezes alguns dias. Às vezes, ele desaparece adentro. Outras vezes, deixa por algumas semanas, desapareceu do jeito que estava. Mas, eles sempre desapareciam. E pedras, sempre havia algo deixado para trás. Uma vez com berry, kibori pequeno, pequenos enfeites, tem a forma de... Ei, nunca mais os vi. Eles confirmaram que acho que mordi, mas eles ainda estão lá. Cries, mantenha a distância de vigiar de forma silenciosa, reconhecendo nossa conexão, estoque de suprimentos até o outono. Oi, parai, relação, não foi porque eu queria que acabasse, mas eu sabia que a hora tinha chegado. Elas, hora de retornar totalmente à vida sem mim. Nos total, o que foi feito foi maravilhoso, mas é temporário. Foi algo como el disram que salvação. Isso me curou. Eu me liberte. Eu continuei procurando por eles. O valor do presente parece que fica preso. Eu senti como, desde então, voltei para as montanhas. Agora eu esquio com mais cuidado, um olhar mais profundo sobre as forças da natureza, respeito, calm, mas eu nunca fiz isso antes. Estou prestando atenção. Pegadas humanas, como, muito grande, rastrear, percebi, na floresta, barulhos estranhos, material, animais e, não, um pouco atrás, eu quero ser empilhado com alguns ramos, intenção, estrategicamente colocado, de mim, e o tempo, o vento, diversão, e floresta e funda, Marutoki, aquele sentimento nostálgico, sentindo-me desperto novamente, a sensação de estar sendo observado. Mas agora, em vez de medo, coração, eu me sinto bem. Esse tipo, gigante, quero acreditar que as pessoas ainda estão lá. Em algum lugar há um humano. Eu mal coloquei os pés aqui. No basto deserto. Vida. Vivendo. 3 durões. Sobrevivendo no mundo acadêmico. Os limites da nossa compreensão. Existe além. Esse é o pé grande. Outra pessoa em apuros. Eles também ajudarão. Elas. Porque você fez isso por mim. Tempo. Você acredita no pé grande? Me perguntam. Eles disseram que eu... Mito. Espero que você ria disso. Está fazendo histórias de fogueira. Invenção humana. Mas eu não rio. Apenas sorri. E o mundo é mais... Deixa eu te contar que é espaçoso.
mais do que a maioria de nós imaginaria, estranho. Tem alguma coisa aí. Nós simplesmente não entendemos e talvez, na velha lenda, fragmentos da verdade. Contem, eu sou a verdade. Eu vivi isso porque eu sei disso. Não importa o que alguém diga. Convença-me. Eu não posso deixar. A experiência me mudou. Palavra. Não consigo expressar isso. Agora é um deserto. Minha perspectiva sobre... No passado, eu pensei que era um lugar, perseguindo a aventura, um lugar para buscar e testar a si mesmo. Agora é uma coisa viva. Parece que tem suas próprias regras. Grande. Seres vivos. Entre as pessoas que vivem lá, algumas pessoas que conhecemos, alguns não são. Isso agora. Humildade MT. Aproximando-se. E gratidão. Eu sou a parte de trás daqueles dois, pensando na gentileza das pessoas com alta. Por favor, seja mais atencioso comigo. Ele me mostrou. Pele, coberto por criaturas mortas. Muitas pessoas, mais do que eu já experimentei. Ele disse-me que não havia necessidade de salvar. Ele me colocará na neve, enterrado. Eu poderia ter deixado isso e caminhar pela vida. Continuei assistindo, mas eu escolhi resgatar. Cure-me. Eu vou te levar para um lugar seguro. Perigo. Proteja-me de... AFMD. A escolha está me incomodando da melhor maneira. Faz você crescer melhor. Mesmo demonstrando minha compaixão pelos outros. Se o pé grande pudesse, eu também deveria conseguir fazer isso. Eu sou criativo. Reesgate. Comecei a me voluntariar para a equipe de socorro. Como antes, montanhismo. Eu não sei esquiar. Minhas pernas não se movem. Missão. Estou ajudando a ajustar. Planeie sua rota. Faça a segurança dos outros. Guaranteer. Faça. Parece a coisa certa a fazer. Honre os dons que você recebeu. Eu sinto como, quando essas missões... Leve-me de volta para a Cascade 300, de onde tudo aconteceu. Bastante. Eu sempre mantenho meus olhos abertos. Escurecimento. Procurer. Mas eu nunca mais satisfeito. Talvez eu nunca consiga. Talvez aquele encontro foi tudo para mim. Pode ter sido. No entanto, eu quero acreditar que eles estão lá, protegendo a mãe, observando a crise. Esconda-se silenciosamente, vivendo uma vida relaxada, e o tempo, Miko, vira um rolo, ajudando viajantes feridos. Quando escolhem, as montanhas são vastas. As pessoas estão morrendo. Um campo que raramente frequento, ainda há lugar para o cru. Se houver algum, até mesmo criaturas vivas podem se esconder. Se pudéssemos continuar a moderno. Sociedade é inteligente e prudente. Vai ser pesado, como o pé grande que conheci. Ainda não sei o que fizeram para mim. Duro. Agulhas de pinheiro de Júpiter. Eu tenho fim. Eles estão na parede dos fundos da minha garagem. Apoie-se em mim, de pé, quando eu os vejo. Estenda sua mão, suave ao toque, ressurreição. Um momento com uma árvore caída. Eu sou a caverna. Voltei. Aquele 4 impossível. Algo que não deveria existir hoje em dia. As agulhas de pinheiro. Última pintura. É para mim. Todos. Evidências concretas do que aconteceu. Minha perna sarubem. Ainda estou um pouco cansado. Estou exausta. Dia. Se eu mudar de ideia, não poderei correr como antes. Mas eu estou vivo. E eu ainda estou aqui. Estou aqui. E o direito de esperar é mais do que apenas um lucro. Quantas toneladas? Depois de nascer na neve, eu li todas as contas. Sobre o encontro com o pé grande, a maioria das pessoas é tímida, é expresso como tudo que é evasivo, ataque as pessoas, evitar. Alguns são agressivos sobre estudo.
Embora isso parece raro, mas em grande parte ninguém me conhece. Não explica o que eu experimentei. Pegando ajuda pessoas necessitadas, ativo, ajuda. Talvez o meu fosse diferente. Talvez eles sejam a exceção e era outras histórias como a minha pode haver, porque ninguém vai acreditar. Histórias não contadas. Quantos outros? Risgate foi feito. Chow Chow está com medo e precisa ser cuidado. Acho que fiquei em silêncio. Duro. Casa estrangeira. No Rusta. Estátuas indígenas na área. É o pé grande. Século. A pessoa que também falou. A história deles é sobre o Guardian. Falar. Criaturas da floresta. Existe entre os mundos humano e animal. Algumas histórias são eles perderam. Guie os viajantes perdidos. Explica que, por conta própria, curar, longe do acampamento, protegendo crianças separadas, talvez elas sejam sempre verdadeiras. Eu sabia a verdade. A lenda deles é de um encontro real. Talvez ele tenha nascido de um relacionamento real. Floresta misteriosa. Como os moradores de ciência. O pé grande é um cidadão privado. Tradição. Evite como mitos. Cultura. Fenômeno. Caso de identidade equivocada. Eles são evidências. Ouçam. Solicitar um DNA. Faça. Mas o pé grande não deixa nada para trás. E se você for inteligente, o que acontece quando eles entendem a descoberta em torno de seu modo de vida, isso significaria a vantagem, usando dog, criaturas que podem, resolução de problemas de planejamento, curando criaturas compassivas, certamente escondido, pode ser, o Senhor tem todas as respostas. Eu não vou me esticar, um homem que superou o impossível, absolutamente realista. Algo pé grande é aquela montanha. Existe em algum lugar em eles andam, caminhando em meio a uma crise. E um dia, o mundo finalmente é uma prova. Espero ver. Isso, não porque é necessário, mas você acha que seria melhor para o mundo saber? Isso é, nós somos, isso, planeta. Com inteligência, eu tenho estado gentil. Esse conhecimento nos torna mais modesto. Pode ser possível. Selvagem. Tenha mais cuidado com a localização de eles chamam isso de lar. As criaturas chamadas, mas eu acho que eles esconder. Eu entendo o motivo. Bons resultados para humanos. Não há que não entendemos. Nós os capturamos. E aqueles, eu vou pesquisar, eles foram chamados de criminosos. Coloque-o em, provavelmente falta matar. Os segredos do pé grande são um mistério, não, talvez seja, sabedoria, e, isso é tudo que eu sei. Uma tarde congelada de janeiro, quando enterrado sob uma montanha de neve, certamente eu iria morrer. Do pé grande me levaram. Risgate. Eu escolhi. Eles não pedem nada. Eu não esperava nada. Quando eu estava seguro, eles são selvagens. Voltou à vida e desapareceu. Esse tipo de graça pura e altruísta é raro. O mesmo acontece entre os humanos. Eu acredito no pé grande. Por que não consigo? Fazer isso. Estou mais que grato. Sou grato por estar vivo. Obrigado. Cascara. 300 sem fim. Em algum lugar no deserto, 2 pés grandes já foram quebrados. A vida dele, um homem indefeso que decidiu que valia a pena salvá-lo. E pelo resto da minha vida, traga essa verdade comigo. Ele vai. Talvez um dia eu retorne àquela montanha, distante, da perspectiva. Gigante marrom. Algo grande está surgindo. Navegando pela crise, na neve, novas pegadas, você pode encontrar impressões muito grandes para humanos. Você pode tropeçar, outro cuidado, empilhados em
montanha de pedra, ou pequeno, e o region hecho. Apenas faça, deixado para trás, escultura, tucan era, e talvez, outra vez, tenho a oportunidade de dizer obrigado até. Então, eu sou minha história. Eu tenho memórias, folhas de pinheiro, haumfim, frutas secas e, gravado na minha pequena prateleira, figura de madeira esculpida. Este mundo, maravilhoso. Eu sei que é, mais do que a maioria das pessoas imagina, maravilhosamente. Selvagem, há um mistério em onde vivem os seres vivos, a extensão do meu entendimento, além dos limites, sortudo e desesperado. Se sim, um deles poderia salvar sua vida, foi o que aconteceu comigo. Acredite ou não, eu estava lá. Eu vivo isso. Não tem nada a ver comigo. Eu não faria isso. O Pigrande é real. Os dois que não, porque salvou minha vida. E para isso, eu dei tudo a eles. Estou pegando emprestado.